Nossa conversa política de hoje é com o prefeito Sérgio Onofre, de Arapongas, está no segundo mandato, e é também o presidente da AMEPAR, Associação dos Municípios do Médio Paranapanema. Inclusive, ele assumiu há poucos dias. Mas antes da gente conversar sobre isso, vamos falar um pouquinho do prefeito. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, Cláudio? Satisfação estar aqui com você. Como é que você entrou para a política? Eu entrei trabalhando de cabo eleitoral com o Dr. Alberto Calas, de Arapongas. Foi candidato a deputado 2 vezes e eu trabalhando com ele. Foi assim que a gente começou na política. E você já tinha tido uma outra experiência ou não? Não tinha tido experiência nenhuma. Eu tinha 17, 18 anos, né? E daí fui trabalhar com o Calas e na eleição de 88 o Valdir me convidou para vir para o grupo dele. E daí a gente veio e ficamos aí um bom período lá. Você, sim, a sua atividade profissional, você começou a trabalhar com o que exatamente na sua vida profissional? Rapaz, eu já fiz de tudo na minha vida. Eu já vendi coxinha, eu já vendi sorvete. Eu sempre me virei. Eu nunca gostei de trabalhar de empregado e fechado. Em lugares fechados que tem que cumprir horário. Isso nunca foi comigo, assim, mas então eu sempre me virava, né? Trabalhei muito tempo de sorveteiro, de coxinha, vendi coxinha, engraxate. E tudo que a gente ia fazer, Cláudio, eu procurava ser o melhor em tudo ali, em ganhar mais, em fazer mais, em ter mais clientes. Sim. Né? Então a gente fez isso. Depois eu tive uma oficina de calha, aqui em Arapongas, fiquei muitos anos com a oficina de calha. E foi eu tocando. Eu calheiro em casa, hein? Ixi, você ainda só telhado? Eu vou falar para você, cava com a calha, é a melhor coisa que tem. Calha é pepino, né? É muito pepino. É pepino. Ainda mais com essa chuva. Tem que temperar hoje em dia. Né? Eu vejo aqui na prefeitura, toda vez que chove, dá problema em algum lugar. Você foi também vereador, presidente da Câmara e prefeito. O que é melhor? Enche menos o saco, digamos assim, ser vereador dá mais prazer ou prefeito? Olha, que menos enche o saco é ser vereador. Você não tem, você não assina, né? Você não é gestor. Agora, o executivo, ele dá muito mais prazer, porque você executa, você vê as coisas acontecendo, né? Mas também, hoje em dia, ser prefeito é muito complicado, muito difícil. Porque mudou muito, Cláudio. Hoje em dia eles não precisam ter nada concreto para te complicar a tua vida para o resto da vida. Né? Os ex-prefeitos de Arapongas, se você pegar o Befa, o Beto, o Valdir, o Bisca, todos eles têm processo. Olha que o Valdir já faz quase 30 anos que saiu daqui. Né? E todos eles têm bens penhorados, têm processo, sabe? Então é complicado, viu? Não é fácil, não. Aliás, falando sobre isso, muita gente evita ser candidato a prefeito, isso, inclusive por conta disso, né? Com receio de comprometer o patrimônio, mesmo que faça uma administração extremamente correta. Você acha que é possível mudar isso? Porque você acaba afastando muita gente séria, né, do processo eleitoral. É possível mudar isso? Teria que mudar, porque você não pode bloquear os bens de alguém com a suspeita que foi feito, porque é suspeita, não existe um fato concreto. Eles invadem tua casa com suspeita, eles escracham você na imprensa com suspeita, só que depois que você prova que está errado, que você está certo, eles não vêm na imprensa falar, olha, foi um equívoco, nós invadimos a casa dele. Né? Isso teria que mudar, né? Eu acho que essa lei de você poder invadir a casa do político, do empresário, de qualquer pessoa, teria que ser uma coisa mais concreta, né? Teria que ter provas convincentes para você fazer isso, porque você destrói a vida da pessoa, você destrói a família. Eu conheço pessoas que aconteceu isso, Cláudio, que a mulher largou, que o cara ficou sem família, então é complicado isso daí. Teria que estudar uma lei diferente. Só que, infelizmente, os deputados eles se preocupam muito com a lei para eles. Para os municípios, muito pouco. Você também já foi apresentador de televisão, né? E fazia programas muito críticos aqui em Arapongas. Agora você é vidraça. Né? Como é que você se sente nessa posição de vidraça? Porque
Para quem joga pedra, é uma tranquilidade, né? Vamos jogar uma pedra no fulano. Como é que funciona na sua cabeça agora essa vidraça? Essa semana aconteceu um fato aqui que eu falei assim, olha, quando eu estava na oposição, eu tocava o pau nisso daqui, ó, e agora nós estamos fazendo, então vamos parar de fazer, né? Porque são fatos assim que a gente na oposição falava, né? E a gente, é aquilo que você acabou de falar, né? Você estar num outro lado e você falar é diferente do que você estar aqui. E hoje o bom é que eu aceito as críticas hoje com muita tranquilidade, porque eu acho que tem que ter crítica, tem que ter oposição, tem que ter pessoas falando, não só por causa de mim, mas pelo próprio grupo e os próprios funcionários, se não se acomoda e fazem besteira. Não tenha dúvida sobre isso. Então quer dizer, você acha que tem que ter oposição sempre, tem para poder, digamos assim, fazer um contrapeso na administração. Oposição inteligente, né? Não é essas baixarias que a gente está vendo por aí, não. É oposições inteligentes, pessoas que estão lá para ver o mesmo que está errado e denunciar e falar e procurar. Eu acho que isso tem que haver, tem que existir isso. Falando nisso, tem uma coisa que está virando moda nas câmaras de vereadores, aprovar tal das emendas impositivas, passar a cada vereador ter direito a uma emenda para ele fazer uma destinação do que ele quiser, por exemplo, de obras na cidade. Mas há um contraponto de que isso acaba transformando o vereador também em executivo e tirando uma verba, digamos, da prefeitura que poderia ser destinada para outras situações. O que você pensa sobre as emendas impositivas? Primeiro que eu sou contra emenda impositiva, eu acho que isso é um absurdo. Sabe por quê? Eles fazem emenda impositiva com o próprio dinheiro do município. Agora teria que mudar o duodécimo que você passa para o legislativo. O legislativo não precisa ter sobra de dinheiro, ele tem que ter o dinheiro para ter condições de trabalhar e fazer um trabalho perfeito. Agora, todos os legislativos sobra dinheiro. A Assembleia devolve 250 milhões, que não devolve nada. Sim. Né? Não devolve nada, é tudo conversa, porque eles indicam, faz isso, faz aquilo. Agora, vamos colocar no papel então, vamos fazer emenda impositiva e vamos tirar o que se atende o vereador o ano inteiro. O vereador vai levar prejuízo, não tenho dúvida nenhuma. Sabe por quê? Porque eles vão pegar aquele dinheiro e vão fazer uma emenda positiva de uma obra, você faz a obra. Mas o vereador precisa da prefeitura o dia inteiro, todos os dias, a não ser aqueles vereadores que não atendem, que não trabalham, que tem uma outra maneira de ser vereador. Aí tudo bem, mas o vereador que atende a população, ele precisa da prefeitura de cedo, à tarde, não tenha dúvida. Outra coisa que a gente sabe, né, que normalmente, qualquer estado, os governadores eles sempre privilegiam a capital pelo óbvio, que é onde está o estado, né, o governo do estado. No Paraná, eu tenho um blog, todo mundo sabe, e eu sempre brinco que o governador é sempre um novo prefeito de Curitiba. E nos últimos legislaturas, nos últimos mandatos, parece que isso se intensificou um pouco mais. Né? Que eu me lembro, assim, que dá para dizer, olha, foi um governador que privilegiou mais o interior do estado, talvez tenha sido o Álvaro Dias há quase 40 anos. Né? Agora mesmo, por exemplo, nós temos uma situação em que toda a composição do secretariado do governador praticamente não tem absolutamente ninguém da região norte do Paraná, da região inclusive que você é presidente da AMEPAR. Por que essa falta de prestígio com o interior e em especial com o norte do estado? Culpa nossa, Cláudio. Culpa especificamente nossa. Eu fui conversar com o governador e falei assim, governador, por que nós não temos um prefeito com um secretário de qualquer pasta para ter representatividade dos prefeitos? Falou, porque a MP não me pediu, os prefeitos não me pediu, ninguém me procurou. Daí, quando o norte do Paraná procura, sabe quem que procura? Meia dúzia de empresários. Os políticos aqui é assim, um está ali, outro está lá, e não se une para isso. Você teve na reunião da MEPAR, quantos funcionários, quantos deputados nós tínhamos na MEPAR? 2. Quantos deputados nós temos na região? E todas as reuniões nós convidamos todos os deputados da região. Então o problema nosso é a união, a individualidade está fazendo com que a nossa região seja fraca. A individualidade. Não tem união. Não tem união não. E estou aqui fazendo uma crítica a todos, porque o meu deputado é o Thiago, todo mundo sabe.
fez 15 mil votos aqui em Arapongas. Mas eu falo isso para ele. Quando você vai marcar uma reunião com o governador, nós vamos marcar uma reunião com o governador agora, em março, com a MEPAR, para fazer uma reivindicação de toda a nossa região. Não é de Londrina, de Arapongas, de toda a região. Vamos ter uma reunião prévia para a gente falar, escuta, Ibiporã, a Bela Vista, o que está acontecendo? Você entendeu? De toda a nossa região. Fortalecer a nossa região, trazer empresas para cá. As pessoas não estão prestando atenção, mas Ponta Grossa está levando quase todas as empresas para lá. Prestem atenção quantas empresas grandes foram para lá agora. E aqui nós temos Londrina, que é uma baita de uma cidade, e que nós precisamos começar a reivindicar as coisas para a nossa região. Que seja de Arapongas a Londrina, de Arapongas a Porecatu, que seja nessa região, sabe? Porque se não fizermos isso, nós vamos perder para as outras regiões já já. Você acha que também, por conta disso, falta um pouco também de uma participação mais efetiva de Londrina nesse processo? Porque, assim, dos últimos presidentes da AMEPAR, todos são de cidades da região. E eu lembro muito uma vez, o Nicásio me falou isso, que foi presidente antecessor a você, que quando ele chegava, por exemplo, no Palácio Iguaçu e falava assim, olha, eu sou presidente da AMEPAR, prefeito de Centenário. É um peso. Se chegam, por exemplo, hoje, né, Arapongas, que é uma das maiores cidades do estado, ou Londrina, dá um peso diferente. Por que você percebe essa falta vamos falar a palavra, né? Falta de tesão da Prefeitura de Londrina de participar efetivamente desse processo de liderança da região? Olha, eu acredito que Londrina tinha que ser mais imponente, né? A palavra certa seria mais agressiva nisso daí. O Marcelo, ele peca nisso aí. Eu adoro o Marcelo, eu dou muito bem com ele. E eu acho que nem o prefeito foi tanto em reunião da MEPAR como ele, porque eu cobro, eu ligo, eu falo, porque a gente precisa da presença dele. A gente precisa da presença dele na MEPAR. Só que eu acho que ele tem que ser mais agressivo. Eu sei que o Marcelo tem pretensão lá na frente de fazer parte do executivo, de ser candidato, mas ele tem que ser mais agressivo. Ele é prefeito de uma das maiores cidades do Paraná, a segunda maior cidade do Paraná. Está aqui na nossa região. Então, o que falta para ele é agressividade. É não ser bom demais, é ser... Eu sou muito amigo, sou muito próximo do governador, mas eu cobro. Eu cobro nas reuniões, eu cobro em todo lugar que eu estou. Porque você tem que cobrar, Cláudio. Porque além das amizades, além do relacionamento, tem a sua cidade, a sua região. Então, o que eu penso do Marcelo é que ele tem que ser mais agressivo. Se ele quer ser futuramente alguma coisa, ele precisa começar a cobrar do governo mais coisas para a nossa região. Não é para Londrina, é que se beneficia toda a região. Nós dependemos de Londrina. Eu me lembro quando Londrina ia mal, toda a região ia mal, né? Então a gente precisa dessa agressividade do Marcelo que falta. Mas vamos pegar pelo outro lado, né? O governador, ele olha o mapa do estado. Na minha cabeça, um governador ele deveria olhar de forma global, né? Olha, nós temos aqui uma situação de desenvolvimento já num bom patamar, outras regiões não estão no mesmo patamar, vamos privilegiar essas outras regiões para dar um equilíbrio no estado. Por que isso não acontece? Por que essa visão só de um grupo, de uma região? Porque se você for pensar, né, se todo mundo que quiser alguma coisa tiver que ficar sapateando em volta, vira um guerreiro, né? um brigueiro. Não seria mais adequado, obviamente, também o governador, não só esse, mas qualquer governador, ver o estado de uma forma um pouco mais global para tentar equilibrar as regiões em riqueza, em emprego, em condições melhores para a população? Olha, hoje eu acho que a região que mais está conseguindo obras estruturais, obras caras e está resolvendo o problema dela é a região de Cascavel. Se você analisar o que está indo para Cascavel, é muito dinheiro e investimento do governo do estado. E a nossa região não. Eu ainda acredito que ou a MEPAR ou o nosso consórcio, nós precisamos começar, Cláudio, a fazer, pensar grande. Infelizmente a gente pensa pequeno. Aqui na nossa região todo mundo pensa pequeno. É diferente da região de Cascavel, porque a região de Cascavel ela tem uma criatividade de cooperados, né, de cooperativas fortes, e eles pensam muito grande. Eles não vão lá pedir uma ruinha, não. Eles não vão lá pedir um trevo.
um pontilhão da Bratislava que ficou anos para se fazer. Não, eles não vão lá fazer isso, eles vão lá pedir um contorno que fica lá 300, 400 milhões de reais. E eles estão certos, tanto é que estão conseguindo, né? Aqui o que precisa, Cláudio, é nós termos pessoas, e isso que eu falo e reclamo, que eu acredito que a presença da UEL para a gente seria essencial, e não só a UEL, como as outras faculdades que estão ali também, para a gente começar a pensar grande. A gente não pode pensar que nós vamos daqui para Londrina e nós temos esse corredor enorme, né, que dá para você fazer aí tantas coisas que desenvolve toda a região e nós não temos nada. Nós não temos nada, a verdade é essa, né? Então o que precisa é os políticos dessa região começar a se valorizar mais, se unir mais e começar a pensar grande. Dá para mudar essa situação? Dá para mudar. Dá para mudar porque eu falo uma coisa para você. Eu criticava muito os prefeitos que iam para Curitiba quase toda semana, quase todo mês, antes de ser prefeito. E hoje eu vejo que se você não for lá a cada 15 dias, você fica para trás. As coisas não acontecem. Porque todo mundo vai. Todo mundo vai. Então o que a gente precisa começar? Pensar grande, pensar regionalizado, sabe? Fazer um estudo regional e falar o que nós precisamos aqui na região. O que nós precisamos de Arapongas a Porecatu, Arapongas a Centenária, Arapongas a Cafeara, Londrina a Bela Vista, sabe? Em toda a região. O que a gente precisa para desenvolver? Nós temos uma das regiões mais bonitas do Paraná. Você pegar ali 1º de Maio, Alvorada, aquela região. E o que tem lá? A não ser as chácaras de lazer. Sim. Né? Um projeto. Então é isso que a gente precisa começar. Pensar grande. É possível acontecer? Se não tiver projeto, não vai acontecer nunca. Sérgio, obrigado pela entrevista, pelo bate-papo. Sucesso aí nesses 2 próximos anos aí à frente da AMEPAR. E aí, políticos do norte do Paraná, o Sérgio deu a letra, tem que se unir, que senão não vai para canto nenhum. Até a próxima. Obrigado, gente.